Em 30 de julho de 2010, 3 homens estavam bebendo juntos em um quintal no condado de Richland, Carolina do Sul. Os nomes dos homens eram Leslie Todd Parvin, Edgar Lopes e Pablo Gutierrez Guzman. Em algum momento da tarde, uma discussão começou entre os 3 homens. E Leslie acabou sacando uma arma de sua cintura e tirando a vida dos outros 2 homens. Não está claro exatamente o que desencadeou a discussão entre os 3 homens. Mas imediatamente após o tiroteio, Parvin fugiu para a Louisiana em sua minivan Kia verde. Uma vez lá, ele raspou a cabeça e destruiu tanto a arma que usou para tirar a vida de suas 2 vítimas quanto a minivan. Por alguns dias, Parvin conseguiu escapar das autoridades. Mas logo a polícia começou a vasculhar os registros de placas de todas as vans Kia verdes registradas na Louisiana. De acordo com documentos de investigação, após o duplo homicídio, uma testemunha relatou uma parte da placa da minivan de Parvin à polícia. E alguns dias depois, por impulso, os policiais colocaram o endereço do suspeito no Street View do Google Maps e, com certeza, encontraram uma minivan verde estacionada em frente à casa dele com as placas e descrição, correspondendo ao que a testemunha havia dito a eles. Com esse tipo de evidência contra ele, estava praticamente tudo acabado para Parvin. E em 19 de agosto, um parente o trouxe de volta para sua casa na área de Windsor Lake, onde ele foi prontamente preso por 2 acusações de homicídio e posteriormente condenado a 35 anos de prisão. Durante a investigação, foi revelado publicamente que Parvin era um veterano do exército com 20 anos de serviço e 5 missões no exterior, além de um caso grave de PTSD, diagnosticado em 2007. De acordo com o testemunho de seu pai, seus 20 anos de serviço militar e o estresse de suas missões perto do Iraque e Afeganistão poderiam ter influenciado seu comportamento no dia do incidente. Você pensaria que, após 2 décadas servindo seu país de forma altruísta, Parvin teria recebido o tratamento de saúde mental adequado para ajudá-lo a viver sua vida em paz. Em vez disso, 2 homens inocentes estão agora mortos, e o próprio autor do crime passará a maior parte do resto de sua vida atrás das grades. 35 anos após seu crime, aos 75 anos, Parvin será libertado da prisão em um mundo que ele provavelmente nem reconhecerá mais. Em julho de 2018, o Canal 4 lançou um vídeo incrivelmente perturbador que mostrava um grupo de homens uniformizados conduzindo várias mulheres e crianças por uma estrada de terra até um pedaço de terra deserto, onde os homens armados então tiraram a vida das vítimas sem vergonha. No vídeo, os homens podem ser ouvidos acusando as mulheres e crianças de pertencerem ao notório grupo terrorista Boko Haram. O vídeo chamou a atenção do mundo inteiro, com centenas de pessoas imediatamente alegando que as imagens aterrorizantes haviam sido capturadas em Camarões. No entanto, o governo de Camarões negou imediatamente as alegações, alegando que o vídeo nem sequer foi filmado em seu país e que seu exército estava sendo erroneamente acusado de matar civis. Ainda assim, a BBC não ficou convencida, e sua equipe de pesquisadores decidiu descobrir quem havia sido responsável pelas atrocidades no vídeo, onde elas ocorreram e quando. Após receber uma dica anônima, eles usaram o Google Maps para estudar o layout de uma região específica em Camarões e descobriram que a cadeia de montanhas visível ao fundo do vídeo estava perto de uma vila chamada Krawa Mafa, muito próxima à fronteira com a Nigéria. Ao analisar vários anos de imagens de satélite do Google da região, os pesquisadores da BBC conseguiram determinar que o incidente ocorreu em algum momento entre 20 de março e 5 de abril de 2015. Após uma investigação mais aprofundada, foi revelado que o governo camaronês não havia sido honesto ao negar as alegações. Por exemplo, o governo havia afirmado que o exército camaronês não usava armas como as mostradas no vídeo, mas a análise da BBC revelou que as armas eram Zastava M21s, de fabricação sérvia, que de fato são usadas no exército camaronês. Além disso, vários outros detalhes que o governo havia alegado serem imprecisos acabaram sendo uma correspondência perfeita, incluindo os uniformes dos homens armados. Um mês após a negação inicial das alegações pelo governo camaronês, eles então atualizaram sua declaração para esclarecer que 7 membros do exército estavam agora sob investigação. E quando a BBC compartilhou seu relatório completo com o governo camaronês, o ministro da comunicação do país foi relatado dizendo: 7 soldados foram presos, desarmados. Eles estão sob investigação agora. Posso confirmar que todos os 7 estão na prisão. Em sua próxima declaração, o governo camaronês divulgou os nomes dos 7 detidos, e a BBC confirmou que alguns deles eram as mesmas pessoas vistas no vídeo executando as mulheres e crianças inocentes. Em 2020, 4 dos soldados no vídeo receberam sentenças de prisão de 10 anos pelos assassinatos, enquanto um 5º soldado foi condenado a 2 anos por filmar e compartilhar as imagens. Os outros 2 soldados foram absolvidos. É louco pensar que você pode escapar de um crime tão atroz e enfrentar apenas 10 anos de prisão. Mas pelo menos eles estão sendo responsabilizados pelo que fizeram. Tudo graças a um exame muito detalhado do conteúdo do vídeo em comparação com as imagens de satélite do Google.
Entre 2010 e 2011, 11 corpos foram encontrados perto da praia de Gilgo, na costa sul de Long Island, entre os condados de Nassau e Suffolk. A maioria dos corpos pertencia a acompanhantes femininas cujas vidas foram tiradas já em 1993. Mas não foi até 2023 que finalmente conseguiram prender Rex Heuermann, um arquiteto de 60 anos e pai de 2 filhos, e conectá-lo aos crimes por meio de evidências de DNA, registros de telefone celular e as ligações entre seu Chevy Avalanche e os crimes. Após sua prisão, Rex foi acusado das mortes de 4 mulheres. E mais tarde foi acusado das mortes de outras 2 mulheres depois que evidências de DNA o ligaram aos crimes. Perturbadoramente, a polícia descobriu que o suspeito havia usado vários celulares descartáveis para realizar milhares de buscas relacionadas às coisas que ele acabou fazendo com suas vítimas. E para selar o destino de Heuermann, eles também encontraram um enorme documento do Word em seu disco rígido no porão, no qual Rex havia planejado os assassinatos de suas vítimas em detalhes muito explícitos. Chocantemente, o documento incluía listas de verificação que delineavam os passos que ele precisava completar antes, durante e após seus assassinatos. Com base nas evidências do tribunal, Heuermann começou a cometer esses crimes já em 1993, e se for considerado culpado, enfrentará várias sentenças de prisão perpétua consecutivas. Até 2024, o caso ainda está em andamento, mas durante a investigação, alguns detalhes mais perturbadores surgiram. Em 2023, alguns usuários online descobriram uma imagem do Google Street View de Heuermann, conversando com uma mulher não identificada perto de seu escritório na East 36th Street mais de um ano antes de sua prisão. Agora, não temos ideia de quem é essa mulher, e é muito possível que ela fosse uma vítima em potencial, mas também não podemos afirmar isso com certeza. Assustadoramente, na imagem, Rex também parece estar vestindo a mesma camisa que usou em uma entrevista no YouTube no início de 2022, onde falou sobre seu papel como arquiteto em sua empresa na Quinta Avenida. Seu advogado de defesa, Michael Brown, disse ao New York Post que a polícia prendeu o homem errado. Em setembro de 2008, um garoto holandês de 14 anos estava andando de bicicleta na cidade de Groningen, cerca de 110 milhas a nordeste de Amsterdã, quando de repente 2 jovens caminharam atrás dele, o arrastaram de sua bicicleta e o roubaram de 165 euros e seu telefone. Por vários meses, a polícia não conseguiu encontrar os suspeitos, pois nenhuma testemunha se apresentou e eles só tinham a descrição dos assaltantes feita pelo garoto. Em março do ano seguinte, a vítima foi ao seu computador e começou a navegar no Google Maps Street View, olhando para o local onde havia sido assaltado cerca de 6 meses antes. Para sua surpresa, o carro do Street View havia capturado os 2 homens se aproximando por trás dele momentos antes do crime. Como é comum com essas imagens, os rostos dos 2 assaltantes e da vítima estavam borrados, mas o garoto imediatamente chamou a polícia e informou sobre o novo desenvolvimento no caso. Com as fotos do Street View em mãos, as autoridades pediram ao Google que entregasse a versão não borrada das imagens para ajudar a identificar os suspeitos. Curiosamente, assim que obtiveram as imagens não borradas, os investigadores reconheceram um dos assaltantes de um crime anterior, e o outro suspeito foi identificado como o irmão gêmeo do primeiro assaltante. Após confirmar a identidade deles, a polícia holandesa conseguiu localizar e prender os gêmeos, mas não conseguia encontrar confirmação oficial de que eles foram acusados e sentenciados. Não está claro se o garoto recuperou seu telefone e dinheiro. Kim Wall, de 30 anos, era uma jornalista sueca premiada que viajava por todo o mundo para cobrir histórias sobre justiça social. Ao longo de sua carreira, suas reportagens a levaram a países como Uganda, Cuba, Ilhas Marshall e Quênia, com seu trabalho frequentemente sendo destaque em jornais prestigiados como o New York Times, o South China Morning Post e o Atlantic. Em 2017, enquanto estava em Copenhague com seu namorado, ela conheceu Peter Madsen, um brilhante inventor dinamarquês e engenheiro autodidata que construiu seu próprio submarino, projetou seus próprios foguetes e tinha planos de se lançar ao espaço em um futuro próximo. Em 10 de agosto daquele ano, Peter Madsen levou Kim Wall em uma viagem pela costa de Copenhague em seu submarino caseiro, o NC-3 Nautilus, para uma breve entrevista. Infelizmente, após essa viagem, Kim Wall nunca mais foi vista. Quando ela não voltou mais tarde naquele dia, seu parceiro relatou seu desaparecimento e uma investigação oficial foi iniciada. Apenas alguns dias depois, em 21 de agosto, um ciclista que passava encontrou partes de seu corpo na praia perto de onde ela havia desaparecido. E cerca de 1 mês e meio depois, o restante de seu corpo foi encontrado em vários sacos pesados por mergulhadores da polícia. Durante a investigação, Madsen foi levado para interrogatório, mas ele negou ter qualquer envolvimento com o estado do corpo dela. Ele alegou, em vez disso, que Kim Wall havia morrido após ser acidentalmente atingida na cabeça pela escotilha do submarino. Estranhamente, ele acabou mudando sua versão dos eventos e afirmou que Wall havia morrido após inalar gases tóxicos. Embora nenhum vestígio de gases tóxicos tenha sido encontrado em seu sistema, as autoridades encontraram 15 ferimentos de faca no corpo de Kim. Após ser mantido sob custódia policial por um tempo, Madsen acabou confessando que havia assassinado Wall e depois jogado as partes separadas de seu corpo no Mar Báltico. Em abril de 2018,
Peter Madsen foi condenado por 3 acusações separadas e sentenciado à prisão perpétua, onde tem passado seus dias nos últimos 6 anos. Em 2021, Madsen acabou recebendo mais 21 meses de prisão por encenar uma ameaça de bomba em uma tentativa de fuga extremamente elaborada. Felizmente, ele foi recapturado logo depois e levado de volta para sua cela. Uma das coisas interessantes sobre este caso é que Peter Madsen foi capturado pela câmera do Google Maps Street View entrando em seu submarino. Assustadoramente, quando ele confessou o assassinato, mencionou que sua intenção nunca foi tirar a vida de Kim Wall, mas sim afundar o Nautilus para sempre, mesmo que isso significasse que ele e a jornalista inocente morreriam dentro. Até hoje, ainda não está claro como exatamente ele tirou a vida de Kim, mas felizmente, Madsen passará o resto de sua vida atrás das grades sem possibilidade de voltar à sociedade novamente. Porto Rotondo é um distrito na Sardenha conhecido por suas mansões imponentes, praias de areia e lojas e restaurantes elegantes. Em 2002, um empresário italiano vendeu sua vila em Porto Rotondo por 280 mil euros. Devido ao valor relativamente baixo da transação, a venda imediatamente levantou uma bandeira vermelha para as autoridades, e a polícia financeira na Itália acabou usando o Google Earth como parte de sua investigação sobre a propriedade. Um detalhe importante sobre a vila em questão é que ela supostamente tinha uma piscina com um formato muito particular, que os policiais usaram para guiar sua busca pela vila usando imagens de satélite. Assim que encontraram a propriedade, confirmaram que tinham um grande caso de evasão fiscal em mãos, já que o valor real da vila deveria ser muito, muito mais alto, considerando que o valor de todas as propriedades próximas estava na casa dos 7 dígitos. Com evidências suficientes das imagens de satélite do Google para confirmar que o empresário não identificado havia de fato cometido fraude fiscal, a polícia financeira então verificou as contas bancárias do suspeito e descobriu 7 milhões de euros em depósitos não declarados ao longo de vários anos. Este foi um caso sobre o qual eu simplesmente não consegui encontrar muitas informações, já que o artigo original em italiano tinha muito poucos detalhes, e nem foi oficialmente confirmado quais foram as consequências legais para o empresário. Ainda assim, é provavelmente seguro assumir que seus bens foram apreendidos. E devido à quantidade absurda de dinheiro não declarado, é provável que ele tenha passado pelo menos alguns anos na prisão.